Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que todos tenham sobrevivido à queda de ontem e ao invés de terem vendido na baixa, tenham aproveitado o momento para comprar mais satoshis. Para quem não acompanhou, ontem a gente teve uma queda ali mais ou menos expressiva. Digamos que o Bitcoin foi dos 27 até ali os 25.400 devido às investigações que foram anunciadas contra o CEO da Binance, o TZ. Essa é uma questão que já vem sendo colocada para o mercado há algum tempo, não é uma novidade, mas é sempre importante que esses momentos nos lembrem que os bitcoins, as criptomoedas guardadas nas exchanges não são nossas e podem ser tiradas de nós por diversos motivos. Hack, por questões governamentais, por problemas com as exchanges. Então, esses momentos do mercado, né, acho que eles são importantes para nos relembrarmos disso. Mas o que a gente vai falar aqui hoje não é sobre isso. Eu quero trazer para vocês dois assuntos. Um é a relação do Bitcoin e do Ether em termos de preço, em termos de dominância. Para quem não conhece o conceito de dominância, eu vou explicar. E a segunda parte do vídeo eu quero falar especificamente sobre o Ether e como as duas atualizações que a gente teve, especificamente a Shanghai e o The Merge, como eles mudaram a rede ou o que eles fizeram em termos de demanda, como eles influenciaram a demanda pelo ativo e o que está acontecendo depois dessas atualizações, né? Então, vamos lá, um pouquinho para gráfico aqui, só para mostrar, né, o que a gente vivenciou ontem. Então, saímos aqui dos 27 para os 25 e um tantinho, 25.400, como eu tinha comentado, ou aqui, né? Mas hoje o preço já recuperou e estamos negociando na mesma faixa que a gente está negociando há algum tempo já, né? A gente está nessa lateralização já há algum tempo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a relação do Ether em relação ao Bitcoin. Um primeiro aspecto interessante que eu acho que vale a pena ser citado é que aqui no segundo semestre de 2022, o preço do Bitcoin em relação ao Ether, ele vinha subindo, tá vendo? Esse aqui é o gráfico do Ether em relação ao Bitcoin. A gente tem aqui, desculpa, que mostra como um ativo estava se comportando em relação ao outro. Então, a gente tinha um aumento da performance do Bitcoin em relação ao Ether. A gente até pode colocar aqui no gráfico só para ver o que isso representava, né, ali naquele momento. Então, a gente estava tendo um volume de negociação ali bem expressivo em relação do Bitcoin em relação ao Ether. E aí, quando a gente vivencia o The Merge, a gente vivencia essa queda do preço do Bitcoin em relação ao Ether, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque o supply do Ether após o The Merge, ele começou a diminuir. A gente vinha numa curva crescente de emissão de novos Ethers, e quando a gente teve a atualização do Shanghai, que muda o Ether de Proof of Work para Proof of Stake, a gente também tem essa queda no supply, na curva de emissão, né, do supply do Ether. E isso faz o quê? Isso faz com que o Ether se torne mais escasso. E, como todos nós já sabemos, né, ou devemos saber nessa altura do campeonato, é que ativos escassos tendem a subir de valor. Então, a gente tem esse momento, né, em que o preço do Bitcoin em relação ao Ether tem esse desconto, digamos assim, né? E a gente continua, se a gente considerar aqui os topos que estão sendo formados aqui nesse momento, né? Aqui, esse primeiro aqui, por exemplo, a gente pode colocar um aqui, e aí considerando esse que a gente está agora, um aqui, né? Então, o desempenho do Bitcoin em relação ao Ether vem fazendo novas mínimas desde o final do ano passado. Quando a gente olha para o gráfico de dominância, tem alguns aspectos interessantes aqui que a gente pode olhar, né? Então, a gente consegue ver
que desde 2021, aqui a gente está no início de 2021, a dominância do Bitcoin em relação ao setor, ela já vinha caindo. Vou dar um zoomzinho aqui, tá? Só pra gente conseguir ver melhor. Então, a dominância do Bitcoin vinha caindo, né? Desde o início de 2021. Ali em junho de 2021, deu, digamos, uma estabilizada. E quando o Bitcoin estabiliza, digamos, aqui, a gente também está vivendo esse processo de ascensão da dominância do Ether, né? O que significa dominância, gente? É assim, considera que 100 é todo o dinheiro que existe em criptomoedas, né? Aqui a gente diz quanto por cento desse montante total de dinheiro que existe em criptomoeda está no Bitcoin, e nesse caso está no Ether, né? Então aqui a gente consegue ver que atualmente a gente tem 46% de todo o market cap alocado no Bitcoin e 20% alocado em Ether. Em alguns momentos, esse número é bem diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem um pico, né, em que 71% do market cap está em Bitcoin e 10% em Ether, né? Então, a gente está vindo numa tendência estável até aqui, eu diria, né, que está subindo um pouquinho, mas não tá conseguindo ficar acima, né, desses 20%, nunca ficou muito acima desses 20%, mas uma tendência interessante, né, em relação à dominância dos dois ativos. E aí, o que é interessante a gente pensar e ver em relação ao Ether, né? Primeiro, essa questão do supply, como eu comentei com vocês, né, aqui acontece basicamente o demerge e o supply, né, as novas disponibilizações de moeda de Ether no mercado cai drasticamente, né, e continua caindo de forma que isso tende a aumentar o preço, tá vendo? Aqui a gente consegue ver uma correlação inversa bem interessante entre essas duas questões. Isso, obviamente, tende a fazer com que o preço continue a subir e talvez subir mais em relação ao Bitcoin até, né? Porque tudo bem que a gente também está se aproximando do halving do Bitcoin, eu comentei isso no último vídeo, né? Mas é um pouco mais drástico e momentâneo, né? Essa tendência. E um outro aspecto que eu acho interessante, que merece ser citado, é a questão da atualização Xangai, né? Vocês devem ter visto, talvez, umas notícias como essa, né? Antes da atualização, que tava todo mundo falando, cara, quando atualizar o Xangai, que basicamente permitiria que as pessoas que tinham um stake alocado já há bastante tempo, né, pudessem sacar. Tava todo mundo, nossa, vai sacar, todo mundo vai querer sacar, e a gente vai ter uma queda no preço, porque a galera vai tirar o stake, né? O stake é os derivativos das criptomoedas, né? É aquele dinheiro que você recebe por bloquear aquele saldo, por manter aquele saldo parado ali dentro, né? Então a gente tinha muitas pessoas com esse Ether bloqueado para receber esse rendimento de volta, sem a possibilidade, né? Não existia ainda a atualização tecnológica para permitir a liberação dos saques. Xangai permitiu a liberação dos saques e todo mundo estava achando que isso ia ser um evento de queda do preço. Mas, na verdade, isso foi um evento bom do preço, né? A gente teve isso acontecendo ali em 12 de abril, né? Então, aqui, vou dar um zoomzinho aqui novamente no gráfico pra gente olhar melhor. Então, onde que a gente tá? 12 de abril. Março, abril, aqui. Então, a gente vê que quando a gente teve a atualização do Xangai, o preço deu uma subidinha, tá vendo? Assim, não foi um evento que interferiu no preço do Bitcoin. E o que é mais interessante é que a quantidade total de Ethers em stake continua subindo, ou seja, cada dia mais pessoas estão dispostas a bloquear os seus Ethers em torno de rendimento. Significa que o mercado vê isso, o Ether, né, como uma opção interessante de rendimento em relação a todas as opções de rendimentos, né, que estão disponíveis no mercado. E que grande parte dos Ethers que foram retirados do stake, eles foram retirados por conta de uma obrigação legal quando a gente teve a sanção dos Estados Unidos em relação a Kraken, principalmente, né? Então, quem tirou porque foi forçado a tirar. Então, isso mostra alguns aspectos interessantes, né, da saúde, eu acho, dos fundamentos em relação às duas
criptomoedas, né? Então, por mais que a gente tenha cada vez mais criptomoedas entrando no mercado, acho que é uma explosão até pós o desenvolvimento mais acentuado das inteligências artificiais, que permitiram a criação de criptomoedas de uma forma ainda mais simples, a gente tem uma manutenção da dominância do Bitcoin, apesar de uma queda ali que aconteceu alguns anos atrás, mas aí estabilizou, um crescimento do Ether, um crescimento curioso, interessante do Ether em relação ao preço do Bitcoin, muito vinculado ao evento de aumento de escassez do Ether por conta da atualização do Demerge. E agora a gente está vendo esse momento, né, de aumento constante na demanda pelo stake do Ether para a busca desse rendimento e sendo só afetado pelas questões regulatórias que o Ether, né, e a questão do stake vem sendo discutido no mundo legal. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho de alguns dados, né, sobre como está a rede. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Beijos!